Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Nós, hoje à noite, continuamos uma série de mensagens desse livro importantíssimo no Novo Testamento, o livro de Romanos. Não há livro melhor na Bíblia que explica a salvação. O livro de Romanos é o livro da salvação. Você quer entender o que é ser salvo, porque você tem que ser salvo, o que precisa fazer para ser salvo, você precisa do livro de Romanos. Todo o evangelismo da nossa igreja deve ter como a sua base o livro de Romanos. E ele enfatiza especificamente o evangelho. Em capítulo 1, ele nos mostra como o evangelho revela a condenação do homem. Em capítulo 1, versículo 18, depois em versículo 16 ele menciona a palavra evangelho, mas em versículo 18 ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O evangelho revela isto para nós. O evangelho revela como o homem, ele não quer a verdade, ele não quer a luz da verdade, porque a verdade revela que ele é pecaminoso, maligno, merecedor da morte, digno de morte. E, claro, a mesma Bíblia que nos dá o Evangelho fala da morte e do inferno, do lago de fogo. Então, pelo Evangelho, nós notamos como o homem quer colocar os dedos assim nos ouvidos. Não, eu não quero ouvir. E por causa disso, nós podemos, como seres humanos, lotar um estádio para assistir um jogo. Mas quando alguém chega no púlpito, não para dançar, não para cantar, não para fazer algo bonito, mas simplesmente pregar e ensinar a palavra de Deus, o grupo é normalmente, bem menor. Bem menor. A Bíblia, pelo Evangelho, nos mostra que o homem detém a verdade em injustiça, mas também que o homem será julgado por Deus por causa disso. Todo pecado, ele enfatiza isso daqui em capítulo 1, todo pecado será julgado. E Deus enfatiza como o pecado é basicamente a rejeição do conhecimento de Deus. Por exemplo, em versículo 19 de capítulo 1, porquanto que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. As coisas invisíveis são reveladas para nós através das coisas visíveis. Nós podemos ver as estrelas, a lua, o sol, ou os passarinhos, ou as emoções do homem, ou a ordem do universo, dos planetas, seja o que for, as ondas do mar, e nós sabemos no nosso interior que existe um Deus invisível. Essa passagem até diz que nós percebemos que Ele é eterno, Ele é o grande início de tudo. A palavra bíblica Ele é o princípio. Então ninguém tem desculpas. Cada vez que nós pecamos, não existe, segundo essa passagem, desculpa nenhuma. Você não pode dizer, eu não sabia. Porque a Bíblia deixa bem claro, não, você sabe, mas você detém a verdade em injustiça. Você quer fechar ou calar a boca de quem prega.
Isto é normal entre todos nós. Eu sou um pastor, eu prego a verdade, mas se alguém quiser me repreender, eu não gosto. Alguém percebeu isso na sua vida também? Alguém corrige você de uma forma específica e você já fica bravo? É normal isso. Somos seres humanos, pecadores, rebeldes. E o Evangelho revela isso. Porque, infelizmente, existe um problema. O pecado que nos condena é o mesmo pecado que nos cega para a nossa condenação. E muita pessoa tem a ideia, não, pastor, eu estou bem. Eu não matei ninguém. Eu não sou como outras pessoas. Eu sou gente boa, eu tenho muitos amigos, eu ajudo as pessoas. Eu acho que eu vou para o céu. Eu nunca fui para a cadeia. Eu nunca tive problemas com a polícia. Eu nunca machuquei mulher ou criança. Eu sei que outras pessoas, olha, pastor, você viu outro dia aquele cara que fez tal coisa? Mas eu não. Eu sou bonzinho. Mas a Bíblia não deixa espaço para ninguém poder falar, eu sou bonzinho. Jesus disse que não há ninguém que é bom. Ninguém. Ninguém busca a Deus, a Bíblia fala. Todos nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por frequentar a igreja, você não pode achar que você é bom. Por ter uma cópia da palavra de Deus, você não pode achar que você é bom. Por tentar criar seus filhos, até dentro da igreja, isso não quer dizer que você é bom. Você acha que um criminoso que mata 3 pessoas pode ir para a polícia e falar, olha, eu matei 3 pessoas hoje, mas eu gostaria de fazer um bolo muito bom para a sua mãe? Aceita? Você acha que alguém da polícia vai falar, não, tudo bem, você vai fazer um bolo para minha mãe? Tá bom, então eu aceito. E você não vai ser preso por matar 3 pessoas hoje. Não acontece isso. Cada pecado traz condenação. Nós somos culpados por causa de cada pecado cometido por nós. Mas existe o problema que o pecado que nos condena também nos cega e a gente nem percebe que quando nós estamos detendo a verdade para cometer pecado, nós estamos nos cegando contra o conhecimento de Deus. Então aqui em capítulo 2, ele vai mostrar mais essas coisas e dar umas evidências disso. Versículos de 1 a 16 mostra que Deus julga todos os homens. E versículos 17 a 29, Deus julga o judeu e o gentio do mesmo modo. Não há uma diferença entre as pessoas. Então vamos chegar aqui, irmãos, e notar que Deus julga todos os homens, em primeiro lugar, segundo a verdade. Então diz aqui em Romanos capítulo 2, versículo 1. Portanto, é inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Se você falar, não, mas eu estou bem, é outro que peca mais que eu não vou ser condenado. Ele está dizendo, não, você vai ser condenado. Porque cada pecado nosso é uma forma de deter o conhecimento de Deus. É calar a boca de Deus e falar para Deus, eu sei melhor, eu vou viver a minha vida do meu jeito. Se eu precisar mentir para sair de um problema, eu vou mentir. Cada vez estamos calando a boca da palavra de Deus, dizendo, não, eu vou fazer do meu jeito. Então, bom, você não matou, mas você fumou. Bom, você não fumou, mas você bebeu. Bom, você não bebeu, mas você desobedeceu os seus pais. Bom, você não desobedeceu os seus pais, mas você usou palavrão. Bom, você não usou palavrão, mas você estava andando no carro de uma forma errada, colocando em perigo as vidas dos outros. Se não foi isso, foi outra coisa. Mas todos nós pecamos.
E na hora que alguém acha, não, mas eu estou bem, essa pessoa não conhece a verdade do Evangelho. Ninguém está naturalmente bem. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Não existe nada na Bíblia. Às vezes, irmãos, eu ouço até pessoas da nossa igreja falando uma besteira, que é o seguinte: pastor, eu vi esse cara, eu sei que ele não é de igreja, nada disso, mas ele é tão bom, ele não trata ninguém ruim, eu acho que ele é salvo. Se o cara não tem Jesus, o cara não é salvo. Não é. A Bíblia diz que é só por Jesus. João 14,6, ele diz, eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou uma opção, ele é o caminho. Atos 4,12 diz que não há outro nome, é só o nome de Jesus. E Romanos 10,13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há ninguém bom. Ninguém, todos nós. E olha, essa condenação é bem pesada. Quando eu digo que você é pecador, eu estou dizendo para você a mesma coisa que eu digo para mim. Você merece morrer e passar a eternidade no fogo do inferno. Eu tenho tal pecado? Sim. O Evangelho revela isso para nós. Mas se eu não gosto disso, não concordo. Então você não concorda com a Bíblia? É o que a Bíblia fala. Eu não invento essas coisas. Para mim, se eu pudesse tirar o inferno na Bíblia, eu tiraria, porque para mim, eu não gosto da ideia. Imaginar pessoas eternamente condenadas por causa do pecado, mas é o que a Bíblia revela para nós. Mas o problema, a gente acaba julgando por uma outra ideia. Não, mas ele é bom. Não, eu acho que ele vai para o céu. Baseado no quê? No que você acha, no seu achismo, ou baseado na palavra de Deus? Assim diz o Senhor, é a nossa base. Diz aqui em versículo 2, e bem sabemos que o juízo de Deus, marca essas palavras, é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Irmãos, eu me lembro na minha vida, anos atrás, eu ouvi tanta coisa. Sabe quantas denominações ou religiões que existem que falam, nós pregamos a Bíblia? E eu falei, Deus, eu não sei quem está falando a verdade ou quem está mentindo. Eu quero uma coisa, eu quero a verdade. Todo mundo fala que usa a Bíblia. Até Maomé e o Islã falam bem na Bíblia. Então o que é que a Bíblia fala? Eu quero saber. Eu passei por 2 anos duvidando a minha salvação na faculdade, e eu estava nas trevas das minhas próprias dúvidas, e eu estava sofrendo muito. Eu não quero que ninguém aqui passe pelas trevas que eu conheci pessoalmente. Era horrível, 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 horrível. Eu tenho agora hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, a certeza da minha salvação, por causa da Bíblia. Mas se isso só vem para nós pela verdade, ele diz que ele julga pela verdade. O que é que Jesus disse em João 8? Conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Amém, isso mesmo, vos libertará. Eu cansei de ouvir opiniões, eu já ouvi muito, até pastor falando isso, falando aquilo. Mas o que é verdade? Você pode descansar numa mentira? Muita pessoa faz isso. Durante essa pandemia do Covid, eu ouvi muitas pessoas de vários lados falando coisas. Eu pensei, você não tem a mínima ideia. Você fala isso, mas você não tem base nenhuma sobre o que você fala. E eu decidi não fazer isso. Eu falei, bom, eu tenho umas ideias, eu passei por algumas coisas, mas eu sinceramente não sei. Incomoda? Incomoda. Eu gosto disso? Não. Eu quero sempre uma base. Mas a única base que não é areia é a verdade. E todos nós precisamos entender isso. Todas as outras bases que não são a verdade são areia. Ele continua aqui em versículo 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Aqui em versículo 3... e também em versículo 4, ele faz 2 perguntas. Em versículo 3, a primeira pergunta é basicamente o seguinte: tá bom,
você acha que você está bem, mas por que você acha que você está bem? Será que você percebe que você é condenado, mas de uma forma especial, quando Deus chegar para julgar todo mundo com a labareda de fogo? Que Ele vai pular você, ou que você vai conseguir correr com mais velocidade do que Deus consegue correr? E você vai escapar ao juízo de Deus, será? E todos nós sabemos que não é possível. Paulo sabia que não é possível. Você acha que os seus pecados segredos que você comete em casa ou na sua mente, coisas erradas, sujas, de fornicação e tudo que estão na sua mente, que ninguém lá no céu sabe, ninguém percebe? Ou você acha que Deus vai piscar os olhos e falar, mas todo mundo faz isso? Todo mundo faz. E Paulo está argumentando aqui, olha, não seja tão louco que você acha que de uma forma ou outra você vai escapar o juízo de Deus. Deus vê tudo. Deus condena o pecado. E quem tem pecado, se a salvação será condenado. Segunda pergunta ele faz aqui em versículo 4. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Aqui ele está dizendo, Deus é tão bom e você vive desse jeito no pecado, dizendo que você é tão bonzinho, mas você despreza as qualidades de Deus, que é muito superior. Você acha que a sua justiça chega à justiça de Deus? Por você falar que você é bonzinho, você está dizendo que o jeito que você vive é igual ao jeito de Deus. Quem quer Deus igual a você? Alguém aqui gostaria que Deus fosse igual a você? Alguém? Eu com certeza não. Olha, seria um Deus ruim. Eu já teria matado todo mundo com relâmpago se eu fosse Deus, por causa da minha raiva que eu tenho. Quem sofre com raiva, você pode levantar a mão. Eu tenho muita raiva. Você está ajudando ele a levantar a mão. Ele levantou, eu vi, ele levantou. Mas eu tenho isso em mim. Ele está dizendo, que é isso, cara? Para usar a linguagem de hoje em dia. Que é isso, cara? Você fala que você é gente boa comparado com Deus? Levanta a mão se você quer ir para o céu. Você pode levantar sua mão. Lá no céu, pergunta, você quer pecado ou santidade? O que você quer? Santidade, né? Santidade, Deus quer a mesma coisa. Mas onde nós estamos? Na terra, um lugar corrupto, com pecado. Ele continua aqui e fala como Deus julga. Ele julga segundo a verdade. E agora, versículos 6 a 11, ele julga pelas obras. Vamos começar aqui em versículo 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, ou seja, sem arrependimento, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas, marca a palavra, obras. Segundo a verdade, versículo 2. Segundo as obras, versículo 6. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então ele deixa a coisa bem clara que Deus vai julgar pelas obras, Ele vai. Ele não fala que Ele vai salvar pelas obras, mas Ele vai julgar pelas obras. O que vocês estão vendo aqui, você tem que ser basicamente perfeito. Alguém não precisa de Jesus, vai chegar lá na glória pelas boas obras, então você vai ter que ser perfeito.
É interessante como ele fala aqui em versículo 8, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes note a palavra, verdade, e obedientes à iniquidade. Então, está vendo o contraste entre a verdade e a iniquidade? Iniquidade sendo o pecado. Você sai da verdade na hora que você peca. Eu saio da verdade na hora que eu peco. Eu estou querendo viver dentro de uma mentira com cada pecado. O que ele falou em capítulo 1, versículo 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Você pode escrever aqui perto de versículo 8 de capítulo 2, a referência, Romanos 1, 18. É a mesma ideia. E a Bíblia está enfatizando aqui, se você quiser julgar quem é bom, quem não é bom, tudo bem, porque Deus vai julgar as obras, mas você vai ter que ser super bom. Inclusive, nesse contexto aqui, vamos sair de Romanos e ir para o livro de Tiago, para enfatizar até mais essa ideia. Tiago, capítulo 2. Alguém me disse ontem, quando eu estava evangelizando, pastor, eu acredito que nós somos salvos pelas obras, pelo que eu faço. Será? Você quer depender das suas obras? Você quer ir para o céu dependendo da qualidade da sua vida espiritual? Olha o que a Bíblia diz aqui em Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado do quê? De todos. Vamos entrar na nossa imaginação santificada nos dias de Israel, ao pé do Monte Sinai. E lá em cima, no fogo, na fumaça, nos relâmpagos de Deus, Moisés está recebendo os 10 mandamentos, que são um resumo da lei. Deus deu para ele, para levar para Israel, para fazer parte da aliança que ele estava fazendo com Israel, dizendo, é para Israel guardar esses 10 mandamentos. Moisés recebe do dedo de Deus, ele desce, ele vai lá embaixo com as 2 tábuas de pedra, tendo os 10 mandamentos. Moisés, ele chega lá embaixo, ele ouve uma festona, pessoas tirando roupa, homens dançando com mulheres, cometendo todo tipo de coisa louca, de imunda, coisa imunda, dançando e cantando, e além disso, eles já rejeitaram Jeová e foram atrás de um ídolo, um bezerro de ouro. O que Moisés fez? Vocês erraram aqui, nesse mandamento aqui, tá bom, vamos corrigir esse erro aqui. Moisés fez isso? Não, vocês sabem, Moisés pegou as 2 tábuas e quebrou a lei inteira, no chão, dizendo a coisa toda está quebrada. Vocês estão culpados de todos. Levanta a mão, irmãos, por favor. Se você já pecou uma vez, você pode levantar a mão, por favor? Eu também. Sabe o que isso quer dizer? Você já violou a lei inteira. É como se você fosse alguém que matou uma outra pessoa. É como se você roubasse o banco. É como se você fosse homossexual ou qualquer outra coisa condenada na Bíblia. Você talvez não cometesse tudo isso, mas por tropeçar em um só ponto, você se tornou culpado de todos. Deus julga pelas obras e Ele quer uma vida perfeita. Então, se você está com uma ideia, não, mas eu estou na igreja e eu quero chegar no céu, eu acho que por estar aqui fielmente ouvindo o pastor, eu tenho minha Bíblia, que eu acho que eu vou chegar. Olha, se você em qualquer momento fala a seguinte frase, eu acho que eu vou para o céu, você tem problema. A Bíblia não lida com uns achos. Nós precisamos um seis. Eu sei que eu sou salvo. Eu sei que eu tenho a vida eterna.
com essa ideia, ainda mantendo um dedo aqui em Romanos capítulo 2, note comigo 1 João 5, versículo 13, por favor. 1 João 5, versículo 13. E aqui a Bíblia diz o seguinte, em 1 João 5, 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Olha aqui, ele está falando sobre o tempo presente, sobre hoje, sobre agora, sobre esse momento. Ele escreveu essas coisas para que a gente pudesse saber. Não ficar duvidando, não ficar falando, olha, eu estou vendo a minha vida hoje, eu estou na igreja hoje, eu não estou fumando hoje, então hoje eu acho que vou para o céu. Acho nada, não é acho. Ou você é salvo pela graça de Deus, ou você não é salvo. Você não pode colocar uns achismos. Uma vez eu estava ensinando no Instituto Bíblico em São Paulo, e o homem estava lá, estava estudando. E o homem, eu perguntei para ele, falei, você tem 100% de certeza da sua salvação? E ele pausou, ele falou, pastor, eu acho que eu tenho 85%. Eu falei, irmão, amigo, 85% não é suficiente. Por que você duvida? Será que você está dependendo de algo na sua vida? Que você mesmo tem que produzir algo, alguma justiça para Deus se agradar de você? A Bíblia diz que as nossas justiças são trapo da imundícia. Então, a melhor que eu consigo apresentar para Deus está sujo. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um pano aqui, limpo, e você precisa usar. Bom, então você fala, sim, pastor, posso usar o pano para limpar o meu rosto? Beleza, certo? É limpo, é um pano limpo. Mas vamos dizer que eu uso uma vez no meu nariz. Assim, eu fecho assim. Agora você quer usar? Eu usei uma vez só. Alguém gostaria de usar? Eu espero que não. Você é meio esquisito quanto a mim. Você não vai querer usar, porque é sujo. Mas eu usei uma vez só. Eu pequei uma vez só. Vamos lembrar, o padrão celestial de Deus é perfeição. Se você quiser ir para o céu baseado nas suas obras, julgando a sua vida desse jeito, você vai ter que ser perfeito. O único caminho para o céu, então, não é o que você faz, quem você é se você tem Jesus ou não. Vamos ainda manter um dedo aqui em Romanos capítulo 2. Vamos para João capítulo 3, por favor. E note que a Bíblia diz aqui em João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não crer em Deus, não crer no Filho nesse contexto, é simplesmente confiar em outro. Pode ser, você está confiando nas suas próprias obras. Mas se eu sou uma boa pessoa, se você acha que você é uma boa pessoa e que você vai para o céu por meio da sua bondade, então Jesus não morreu por você. Jesus morreu por pecadores. E eu sou um pecador. Não é se você é uma boa pessoa ou não, é quem tem o Filho de Deus. Ele quem salva. Então agora voltando para Romanos capítulo 2, diz aqui em versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Deus não está olhando para alguém branco, alguém negro, alguém rico, alguém pobre, alguém inteligente, alguém burro. Para Ele é a mesma coisa. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de Jesus. Eu quero, nesses momentos, pedir que cada pessoa aqui pense muito bem no seu coração. Você tem 100% de certeza que toda a sua confiança está em Jesus Cristo. Eu não disse 99%, nem 99,999%. 100% em Jesus Cristo. Jesus veio para a terra há 2000 anos aproximadamente. E quando Ele veio pregando e vivendo a vida dele, uma coisa que você nunca vai ver em Mateus, Marcos, Lucas e João, você nunca vai ver Jesus abrindo um rolo dizendo: eis a lista de mandamentos que vocês vão ter que guardar. E se você guardar todos esses mandamentos, daí você vai ser salvo. Todos nós sabemos que quando Jesus veio, Ele veio como o Cordeiro de Deus e foi sacrificado na cruz por nós. O único caminho é um caminho vermelho, totalmente cheio do sangue de Jesus. Nós nunca devemos desprezar o sangue de Jesus. Nós devemos sempre louvar o sangue dele. É sangue inocente. É sangue que satisfez a ira de Deus contra nós, porque Ele, sem pecado, morreu aceitando a punição, o castigo, todo o sofrimento, toda a ira de Deus em si. Jesus sofreu isso para a nossa salvação. E todo aquele que crê nele, a Bíblia diz, será salvo.